desânimo tenta nos parar. Quantas pessoas desanimadas dentro da igreja, que se emocionam às vezes com uma música ou outra, e levanta a mão e escorre uma lágrima, por emoção no momento, mas não tem alvo, não tem foco, não tem base bíblica, porque o desânimo tomou conta. Então o desânimo tenta nos parar, os demônios tentam nos parar. A Bíblia diz que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue, mas contra as potestades, os principados, e eles tentam nos parar, tentam nos tirar do alvo, e eles acordam. Igreja que eu amo, a gente tem que acordar, a gente não pode ser um cristão ingênuo num mundo tão mau e cruel como esse. Acabou o tempo de sermos ingênuos, não podemos ser mais crentes ingênuos. O diabo tenta nos parar, e ele é o que mais tenta nos parar. E a Bíblia diz que o diabo anda ao vosso redor, rugindo como leão, procurando alguém para quê? Para devorar, querido. Você tem um alvo, mas Satanás também tem um alvo: destruir sua vida, destruir seu casamento, tirar seus filhos do caminho do Senhor, tirar o seu emprego, levar você à falência. Satanás tem um alvo, mas se você está focado no alvo que é Cristo, Cristo é maior que tudo. Cristo é maior que tudo. Então o seu alvo, o meu alvo tem que ser Cristo. Você pode ter metas, mas sem Cristo são meras metas humanas, frívolas e falíveis, que estão fadadas ao fracasso. Sem Cristo. Mas nós não vamos parar, em nome de Jesus Cristo. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, e não tem perspectiva de ano bom não, para 2016. Politicamente falando, economicamente falando, financeiramente falando, profissionalmente falando. Então por isso nós temos que nos agarrar e focar Jesus com alvo, porque venha o que vier, aconteça o que acontecer, o meu alvo é Cristo, o nosso alvo é Cristo. Se 2015 foi difícil, 2016 as estatísticas apontam para isso. 2016 será mais difícil. Mas nós não vamos parar, em nome de Jesus Cristo. Ninguém vai me deter, diz a música. Daqui a pouco você vai ouvir. Ninguém vai me deter, ninguém vai me parar. Sabe por quê? O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Se o seu alvo é Cristo, você vai prosseguir. Olha só, não é fácil. Gente de Deus, o apóstolo Paulo diz que não é fácil, mas que ele está se esforçando, que ele se esforça e que ele vai prosseguir para alcançar. Não tem moleza. Uma vez eu li, agora recentemente eu li na bandeira do pobre, bandeira preta, tem uma faca na caveira, a frase dele que falei lá na minha igreja, que serviu de base de um sermão que eu preguei. Está escrito lá assim, bem embaixo: a bandeira preta, caveira, faca na caveira, e embaixo assim, ó, o fácil não cabe a nós. O fácil não cabe a nós. Eu peguei aquela frase, eu congelei a televisão, falei, o que está escrito ali? Eu dei uma congelada, aí voltei um pouquinho, parei assim e anotei: o fácil não cabe a nós. Pensa que é fácil com um nome desse? Com uma equipe dessa subir o morro? Vai trocar tiro com um tiro, com uma quadrilha inteira? E eles são alvos, porque eles chegam e são alvos. Os caras, eles chegam em desvantagem. Chamam ela de cima, a gente tudo para lá, eles estão ali. E eles sabem que não é fácil. Então eles usam essa frase, esse tema, esse lema: o fácil não cabe a nós. E nós podemos aplicar no nosso meio evangélico.
O fácil não cabe a nós. Não tem moleza, não, querido. Pensa bem para Jesus e tudo vai parar, tudo vai acabar. Pelo contrário, a gente vai tudo começar. Vem para Jesus e de repente começa a luta espiritual, começa a guerra. O fácil não cabe a nós. Quer prosseguir ou quer desistir? Prosseguir ou desistir? Prosseguir sempre. Sempre. Quero te dar só 3 dicas aqui. Não são 3 tópicos, são 3 dicas mesmo. Não são 3 tópicos. Se você quiser prosseguir, você tem que ter 3 coisas na vida. 3 Ds. Os 3 Ds para você alcançar o alvo, para se esforçar para chegar ao alvo. Direção. Você tem que ter direção. Você tem que saber quem é Jesus. Onde Jesus está? Eu quero Jesus. Eu quero Ele. É Ele que eu quero. Eu quero estar mais perto dEle. Eu quero Ele para a minha vida. Eu quero adorá-lo. Eu quero me prostrar. Eu quero clamar. Está difícil, não é Ele que eu quero. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, eu quero é Cristo. É Ele que eu quero. Então, direção. Dedicação dentro do esforço. Olha, eu prossigo, eu preciso me dedicar. E determinação. Eu tenho que ter determinação. O crente tem que ter determinação. Você, como marido crente, quando entrar em crise conjugal, você tem que ter direção. Olha, Deus me deu essa família, então eu vou me dedicar mais. Eu tenho determinação. Eu quero essa família. Hoje eu falei lá na igreja de manhã. A minha família não é perfeita. A minha esposa está linda, minha filha é mais linda ainda, porque é mais nova, mais jovem. Meu filho está lá lindo, minha família é linda. A Gabriela fica toda boa, não pode ver linda. As duas se parecem. Esses dias o Leia está lá no espelho, né, se penteando lá no secador, com a roupa da Gabriela. Aí eu falei, Gabi, e ela está respondendo, eu falei, Gabi. Aí ela olhou e eu falei, não, você. É assim. E ontem foi complicado. A Gabriela estava lá com a. Foi ontem, ela estava com a roupa da mãe, vestido da mãe, secando o cabelo. Então você não veio, cara. Seca de novo. Ela, você o pai. Falei hoje lá de manhã, minha família não é perfeita, mas eu tenho a melhor família do mundo, não trocaria minha família por nenhuma outra família desse planeta. Você trocaria de sua? Então ame a sua família, respeite a sua família, tenha direção com a sua família, tenha dedicação à sua família e tenha determinação para salvaguardar a sua família. Isso é o alvo de Cristo para nós, amar a família e ser família, respeitar a família. Então, 3 Ds. Qual o primeiro? Determinação. Qual o segundo? Dedicação. Qual o terceiro? Determinação. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Vamos falar assim, quando nós falamos de direção, qual é o nosso alvo, a nossa direção? É Cristo. Vamos fazer assim, tipo uma torre assim. Vamos fazer assim, tá bom? Assim. Fala direção, vamos fazer assim, ó. Dedicação, tá? Vamos fazer assim, ó, para dentro. Dedicação, algo interior, algo para dentro. Determinação, vamos fazer assim, ó, tá bom? Mas sentado não dá para fazer, dá para ficar em pé rapidinho? Estou terminando, já. Mexer com a história aqui, lá na galeria também, tá bom? Com um ensaio, só um ensaio. Direção. Dedicação. Determinação. Mas faz cara de raiva assim. A determinação tem que ter cara de raiva. Então vamos lá. Uma vez só, tá? Direção. Dedicação. Determinação. Merece um aplauso. Merece. Coisa linda. Acho que ninguém sairia, nem a Diane, com essa farinha do nosso direção.
Paulo usa aqui a linguagem do esporte. Paulo usa a linguagem do esporte. Todo esporte, a gente precisa de direção. Onde esse esporte vai me levar? Dedicação aos treinos, treinar. As Olimpíadas são aqui, ó. Tem países que estão treinando já há 8 anos. 8 anos. O Brasil começou agora, 4 anos. Tem gente no Brasil há 4 anos treinando. Mas o país está há 8 ou mais anos. Tem direção, tem dedicação e tem determinação. Paulo usa a linguagem do esporte. Os estudiosos da Bíblia não apresentam um consenso quanto ao esporte específico que Paulo, o apóstolo Paulo, está tentando usar aqui. O mais preferido entre todos os comentaristas é a imagem da corrida de carros na antiga Grécia. Olha que eu falando de coisas antigas, lá na época do cristianismo, no início do cristianismo, nos anos 50, entre os anos 50 e os anos 70 depois de Cristo. Tem quase 2000 anos isso. Então os carros olímpicos da Grécia era tipo uma carroça. Você conhece bem uma carroça? Só que era grande, era uma plataforma, tinha os cavalos ali à frente, eram 3 ou 4 cavalos que puxavam aquela prancha, era um planchão sem nada para segurar. Já viram aqueles filmes de gladiador? Não lembra? Lembra daqueles gladiadores? Era aquele planchão. Os filmes mais recentes tem até uma carruagem, as pessoas seguravam, mas na época de Paulo era só o planchão. Então o atleta ele tinha que ter muita dedicação, tinha que ter direção e muita determinação. Ele ficava em pé naquele planchão, os cavalos ali puxando com velocidade, eles tinham um alvo, então eles faziam muita força no músculo aqui da perna, muito equilíbrio, porque os cavalos corriam naquele planchão e eles estavam segurando somente ali nas cordas do cavalo, não tinham que segurar. Paulo falando assim, é muito esforço, é muita força. Eu não quero saber quem vem atrás, não quero saber de nada de trás, eu tenho um alvo. Paulo está usando essa linguagem. Eu vou conseguir, com muita força, muita base nas pernas. Às vezes, você vai querer desistir, dá vontade de desistir. Vai desistir? Paulo tinha ali, está usando a linguagem de direção, dedicação aos treinos, muitos treinos, muita força física e muita determinação. Queria, para finalizar, que em 2016 vocês se preparando para o aniversário de 54 anos, daqui a um ano, vocês vão lembrar dessa mensagem. Eu desejo que vocês lembrem mesmo, não do pregador, mas da mensagem. Eu consegui o meu alvo, eu tive direção certa, eu tive dedicação certa, eu tive determinação suficiente, eu tive os 3 Ds, eu tive força, eu tive coragem, tive treinamento. Lembra do alvo? Alvo, adoração. L de leitura bíblica. V de visão. E o O de oração. Será que eu tive isso? Será que eu treinei? Será que eu dediquei? Será que eu determinei que seria assim? Baixa sua cabeça aí, baixa seus olhos. Nós vamos orar. Não sei se eu ou o pastor Paulo, mas um de nós. Nós vamos orar aqui. Quem sabe você entrou aqui hoje
sem foco, sem meta, sem alvo, sem propósito, sem direção, sem dedicação, sem determinação. Queridos, em nome de Jesus, se você não se rendeu a Jesus, se você não fez ainda uma decisão, não tomou ainda uma atitude para receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, quem sabe agora é a hora. Quem sabe agora, ao apagar das luzes, no último domingo do ano, você foi alcançado, será alcançado, se assim você tiver esse alvo para a sua vida, o alvo da salvação. Se você deseja a salvação agora, se você quiser isso agora, sim, pastor, eu quero ser salvo, eu quero ser tocado, eu quero Jesus na minha vida, eu quero voltar para o caminho. Quem sabe alguém afastado, quem sabe alguém longe do caminho, estava no alvo, estava focado, com direção, dedicação, determinação, mas saiu. As circunstâncias te tiraram do caminho, você perdeu o alvo. Quem sabe agora é a hora de você voltar. Quem sabe agora é a hora de você tomar essa decisão. A igreja está orando, é só uma consulta. Quem sabe alguém aqui, num ato de coragem, de fé, de dedicação, e como alvo para a sua vida, você deseja isso? Quantos desejam isso aqui? Se render a Jesus, voltar para Jesus, abrir o coração para Jesus, como um alvo maior da sua vida. Levante a mão assim bem alto para que eu possa ver. Quantos aqui entenderam? Deus abençoe. Quem mais? Levante a sua mão bem alto assim para que eu possa ver. Quem mais? Na galeria, alguém? Vejo vários jovens ali, alguns eu conheço, outros não. Quem sabe? Você deseja abrir o seu coração agora para Jesus? Você deseja Jesus como alvo, não lá em 2016, mas agora em 2015, para a sua vida, para a sua salvação eterna. Sim, eu quero Jesus. Quem sabe alguém aí? Levante a mão assim bem alto, a galeria está cheia. De repente sua mão vai se destacar levantando aí. Quem sabe você está na dúvida levanta, viu? Na dúvida vem para Jesus, vem para o alvo. Alguém aí na galeria? Na nave aqui, meus olhos estão aqui na nave. Meu lado esquerdo aqui, alguém? Há mais alguém? Porque eu não sei quem é evangélico, quem não é, eu não tenho essa referência, essa noção. Há mais alguém aqui? Minha direita? Alguém querendo voltar para Jesus? Alguém fora do caminho do Senhor? Alguém querendo se reconciliar? Levante a sua mão bem alto. Vamos orar. O convite agora é outro, o foco agora é outro. Você quer Jesus como alvo maior da sua vida? Agora para você crente, você quer isso de verdade? Quem quer, não levante a mão, mas fique de pé, aí mesmo do seu lugar. Eu quero Jesus como alvo maior. Mas ele já é. Mas você quer se esforçar e prosseguir para ser igual a Jesus? Olha que não é fácil, hein? Mas é possível. Vamos tentar? Vamos, de pé. Ainda de pé, vamos tentar. Ok?
Pastor Paulo vai encerrar as considerações e também a oração final. Tem uma pessoa que se levantou ali, não vou chamar por ali. Pastor Paulo chegou comigo.